É um prazer imensamente grande estar hoje na presença de todos para que a gente possa, no nosso estudo dessa oportunidade, relembrarmos eventos antigos que, na verdade, são muito importantes para o entendimento das nossas vidas e uma compreensão mais nítida do grande mecanismo no qual nós estamos submetidos. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta nas suas diversas obras, nós temos a notícia de que, na verdade, no começo da formação da nossa civilização, na construção da formação do nosso planeta, basicamente dois grupos de espíritos formavam a humanidade da Terra. Formava o conjunto de espíritos que haviam se vinculado ao planeta naquele período de construção da nossa ideia como civilização. Um primeiro grupo era formado por espíritos que tinham saído da pré-história e que vinham num processo natural de evolução. Eram os espíritos nativos da Terra, os que estavam sujeitos ao natural mecanismo evolutivo do planeta. E, ao lado desse grupo de espíritos, havia um segundo grupo que não pertencia ao planeta Terra. Eram espíritos que haviam sido trazidos para o planeta na expectativa de impulsionar o progresso da Terra e promover, assim, um avanço da ciência, da filosofia, da religião e da arte num intervalo de tempo mais curto do que aquele que seria necessário se nós ficássemos entregues somente às nossas próprias emoções. Foi exatamente nesse grupo que era trazido por uma quantidade, era formado por uma quantidade muito grande de espíritos, que a gente pode identificar dentro dele três grupos específicos dentro desse segundo grupo. Nós tínhamos um grupo de nativos, espíritos ainda ingênuos, recém-saídos da infância espiritual, e um segundo grupo. Este segundo grupo tinha três componentes dentro dele. O grupo mais numeroso desses espíritos era formado por entidades muito inteligentes, mas com graves fracassos na área moral. Espíritos que já eram experimentados em outros lugares do universo e que chegavam na Terra para aproveitar os momentos que nós estávamos vivendo no planeta para aqui construir a possibilidade de se levantarem diante da lei, porque possuíam um conhecimento intelectual invejável, mas, ao mesmo tempo, graves lacunas do ponto de vista emocional. Esses espíritos, portanto, eram a maior parte dos que vinham desse segundo grupo. Mas, junto com eles, havia dois outros grupos menores, mas nem por isso menos importantes. Um segundo grupo que vinha junto com esse era um grupo formado também de espíritos migrados, mas profundamente perturbados. Espíritos acostumados ao poder, acostumados a uma série de desequilíbrios graves, que tinham um poder magnético de comandar as massas, de impulsionar pessoas à guerra, indivíduos acostumados a procurarem as riquezas do mundo material, alucinados pela riqueza econômica que o mundo possui. E outros deles, profundamente apunhalados pelos desequilíbrios no campo da afetividade. Essas entidades, que tinham como característica fundamental ao encarnarem, produzir uma dor muito grande em milhares, milhões de pessoas, também fazia parte desse grupo de espíritos migrados. Mas, diferente do primeiro caso, eles não encarnavam com tanta frequência. Encarnavam de um período, demorava muito tempo para voltar a reencarnarem uma nova oportunidade. E havia um terceiro grupo que constituía essa equipe de espíritos migrados. Eram os auxiliares diretos do Cordeiro. O nosso governador planetário, o espírito que responde pelos destinos do orbe e que acompanha o progresso da Terra desde o surgimento do planeta há 4,5 bilhões de anos, o espírito que nós conhecemos pelo nome de Jesus,
Possuía uma equipe de auxiliares diretos, os quais ele designava determinadas missões na Terra, de tempos em tempos, para que mergulhassem no planeta, vestindo um corpo carnal, e aqui dessem aos homens a oportunidade de conhecerem de maneira mais próxima as verdades espirituais. Assim, esses 4 tipos de espíritos se encontravam na face do planeta: os nativos, os migrados, que eram almas endurecidas, os migrados que eram profundamente perturbados e endurecidos, e aqueles outros que eram migrados não porque eram entidades perturbadas, mas porque eram grandes entidades espirituais e que vieram para compor a equipe que assistia a Jesus nas suas ordens diretas sobre o planeta. A história da Terra não deixou passar sem que fosse percebido a encarnação desses espíritos mais relevantes, porque onde eles encarnavam deixavam um rastro da sua presença, impressionando profundamente a humanidade, fosse positivamente pela encarnação dos auxiliares do Mestre, ou no seu sentido de perversidade, quando encarnavam as entidades enlouquecidas que aqui aportaram. E é assim. Observando o desenvolvimento da história, que nós vamos perceber na região aonde nós costumamos chamar de Mesopotâmia, aquela região que fica entre o rio Eufrates e o rio Tigre, o surgimento de um personagem muito interessante. Ele tinha 25 anos quando ele assumiu o poder da Babilônia. O ano 605 antes do nascimento de Jesus. Uma entidade profundamente perturbada, um espírito profundamente enlouquecido pelos prazeres do mundo, assume o reino da Babilônia, intitulando-se Nabucodonosor II. Uma entidade tão cruel, tão perversa, que, segundo os historiadores, tinha o prazer de cegar pessoalmente todos os escravos que eram feitos em campo de batalha. Ele mandava fazer uma fila daqueles que haviam sido tomados durante as guerras, e seu prazer pessoal era vazar os olhos daqueles que agora lhe seriam escravos. Nabucodonosor assume o comando daquela região e decide montar um grandioso império, o Império Babilônico. E 8 anos depois de haver assumido o controle do seu país, no ano 597, antes da era cristã, ele invade a região onde hoje é Israel. Ele invade a Palestina. Promove um processo de ocupação extremamente cruel e traz para a Babilônia uma série de judeus na forma de cativos, para que ingressassem ali naquela sociedade, um conjunto de espíritos escravos que estariam sob o domínio de Nabucodonosor. Ele promove esse processo de migração, mas em Israel ainda fica uma quantidade razoavelmente grande de pessoas. E 11 anos depois de haver tomado aquela região, os judeus então se revoltam e, fazendo um levante, são confrontados com o Império Babilônico, que estava ali presente. E Nabucodonosor determina que seja esmagado todo o processo de tentativa de rebelião. Informa a Nabucodonosor que o interesse dele era que a nação judaica fosse absolutamente destroçada, destruída em seus valores. E por isso ele manda seus exércitos esmagarem todos os rebeldes, levar todos os outros que haviam sobrado na condição de cativos para Israel. Depois disso, decide destruir o templo de Jerusalém, que seria destruído uma segunda vez pelos romanos, mas na primeira vez é Nabucodonosor que destrói o templo. Depois de destruir o templo, ele determina que os judeus devam ser expulsos de sua própria terra,
promovendo a primeira das diásporas. Os romanos depois promoveriam uma segunda diáspora, mas a primeira é de Nabucodonosor. E como última das suas determinações, ele manda escolher entre os mais nobres, entre os mais cultos, os mais relevantes, indivíduos que constituíam a mente brilhante de Israel, que se escolhesse entre eles aqueles que ele levaria para serem seus escravos durante o período do seu reinado. E é assim que o exército de Nabucodonosor escolhe algumas poucas pessoas de Israel para levar para a Babilônia. Entre elas, um nobre judeu chamado Daniel. Daniel, cujo nome significa o Senhor é o meu juiz, é levado para essa região para servir no palácio do rei como escravo. Segundo os estudiosos, para garantir a lealdade, Nabucodonosor manda castrar todos aqueles que ficariam sob seu comando no seu palácio. Ele, portanto, vai durante o longo período do reinado de Nabucodonosor, que durou 43 anos, mas em boa parte desse reinado, por quase 30 anos, é Daniel que vai estar ali servindo a esse senhor sanguinário. Nada sabemos sobre o nascimento de Daniel. Não sabemos onde foi, nem quando teria sido. Não sabemos quem são seus pais. Sabemos apenas que ele pertence a uma linhagem nobre de Israel, razão pela qual foi escolhido entre os vários que ali serviam para ser levado, para servir a Nabucodonosor. Era um médium extraordinário, um dom incrível para a interpretação de sonhos. Possuía capacidade mediúnica inigualável no seu tempo e uma grandeza moral, uma grandeza espiritual que fazia com que seus próprios inimigos se curvassem diante dele. Ele vai viver na corte de Nabucodonosor, servindo por muitos anos, e tem a oportunidade, nesses vários anos, de interpretar vários sonhos de Nabucodonosor, que inclusive os outros seus magos, os seus sacerdotes, não conseguiam decifrar. Apenas Daniel faria. Depois da queda de Nabucodonosor, Daniel continua na corte palaciana, e Dario, que é o novo rei que assume o comando desconfiado de Daniel, determina que ele seja morto na cova dos leões. Manda, então, que Daniel seja jogado num fosso, e no fundo desse fosso existe uma quantidade enorme de leões famintos, esperando por uma presa. Daniel desce à cova dos leões, mas surpreendentemente, 24 horas depois, Dario desce para ver o que havia acontecido e se assusta, porque Daniel estava absolutamente sem nenhum arranhão, convivendo entre os leões, dentro daquela cova, dentro daquele subterrâneo onde os leões estavam aprisionados. Ele é um personagem surpreendente. Mas depois desse período em que ele é levado para a cova dos leões, nós pouco sabemos sobre sua própria história. Até mesmo sua desencarnação é pouco conhecida. Existem algumas hipóteses do que teria acontecido com Daniel no final de sua existência, mas nós não temos notícias muito exatas sobre isso. Mas o que nós temos de surpreendente são duas coisas incríveis. A primeira delas é a natureza da personalidade de Daniel. Quando os estudiosos do Velho Testamento se debruçam sobre as histórias dos vários personagens do texto bíblico, eles sempre conseguem encontrar aqui ou ali sinais que indicam que esses indivíduos cometeram algum equívoco de conduta, algum erro, feriram algum dos mandamentos. Daniel é o único personagem do Velho Testamento sobre o qual
nunca se encontrou erro algum. Esse homem não foi somente o conselheiro do rei, não foi somente alguém que desceu à cova dos leões. Esse homem não foi alguém que simplesmente deixou para a posteridade um legado de uma história marcada por uma série de atos extraordinários em termos de conduta. Mas ele deixa um livro chamado Livro de Daniel. É um livro pequeno, tem 12 capítulos, não é tão longo, mas é um livro de profecias. Nesses 12 capítulos, Daniel vai escrever sobre várias coisas e deixar diversos sinalizadores na história com relação a determinados traços do seu autor. E esses traços que Daniel deixa são muito semelhantes aos sinais de personalidade de um outro personagem, também ligado à questão religiosa, mas que teria nascido 600 anos depois de Daniel. Daniel tem uma característica muito curiosa. A primeira de todas elas é o fato de que ele tinha uma conversa muito frequente com os espíritos. As entidades espirituais se manifestavam para ele e ele então conversava com elas, e elas lhes passavam as notícias do futuro, e Daniel então cifrava no papel aquilo que os espíritos lhe ditavam. E é exatamente nesse mecanismo de comunicação com esses espíritos que Daniel é sempre chamado pelos mensageiros de Deus que chegavam até ele por um título. Olha o título que Daniel era chamado pelos anjos, pelos espíritos que se comunicavam com ele. Daniel, o homem muito amado. Isso diz alguma coisa para nós? Daniel era conhecido pelos espíritos que se comunicavam com ele como o homem bem amado. Ele traz informações de profecias incríveis. E quando nós vamos entrar numa história de um outro personagem que já está presente no Novo Testamento, há um profundo processo de conexão entre essas duas existências, sinalizando para nós que, muito provavelmente, essas existências pertencem a um mesmo Espírito. Aquele que encarnou na condição de profeta Daniel, muito certamente é também João, o evangelista. O texto bíblico do Novo Testamento destaca 2 Joões nessa história. Um deles é João, o evangelista. O outro é João, o Batista, que são personagens completamente distintos, tanto em termos de comportamento como em termos de história. A história de João o Batista é de um homem que vivia no deserto e que batizava as pessoas. Austero, duro, muito crítico nas suas falas e que convocava as pessoas para uma mudança interior. Já João, o evangelista, é um personagem extremamente doce, cheio de uma doçura que nós temos dificuldade de compreender. Por esse motivo, João, o evangelista, era chamado por Jesus de João, o discípulo amado. Observem a conexão entre Daniel, o homem muito amado, e João, o discípulo amado. João, o evangelista, nascido 600 anos depois de Daniel, nasceria também na Palestina, só que na região ao norte, na Galileia, especificamente em uma cidade chamada Betsaida, uma cidade pequena, marcada pela presença de muitos pescadores, é uma cidade praiana, com um vilarejo não tão expressivo à época, e havia, na verdade, ali maior interesse na questão do lago, que era bastante piscoso, e que ali os barcos saíam para recolher os peixes que eram vendidos e que mantinham aquela região economicamente.
João, chamado João o Evangelista, era irmão de um outro chamado Jacó. João era irmão de Jacó. A gente gosta de chamar Jacó de Tiago, mas nem um judeu se chama Tiago. Os judeus se chamam Jacó, é o mesmo nome. É Jacó, 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 Jaco, Chaco, Tiago, Tiago. Então, de Jacó a gente vai devagarinho corrompendo esse nome, chegando a Tiago. Então, o nome do irmão dele era Jacó, ou Tiago, e João, o evangelista, e Tiago, seu irmão, eram pescadores, filhos de um casal cujo nome era Zebedeu e Salomé. Eles, na verdade, estão contados entre os discípulos mais próximos de Jesus. O Cristo possuía vários colégios apostólicos. Ele tinha os 500 da Galileia, ele tinha os 72 que ele mandou naquela missão, a missão dos 70, ele tinha um outro colégio menor, que era um colégio de 12, e tinha um colégio menor ainda, formado de apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos, Pedro, o apóstolo Pedro, Tiago, irmão de João, e João, eram os espíritos mais próximos, e quando se dão fenômenos mediúnicos mais intensos, são esses 3 que estão juntos. É Pedro, Tiago e João que estão na transfiguração. Pedro e Tiago e João é que estão na pesca milagrosa. Esses personagens são muito comuns em efeitos mais intensos que a história possui. Ele, portanto, é um personagem diferenciado dentro do colégio dos discípulos, porque ele, de todos aqueles que compunham aquele grupo de entusiastas pela história de Jesus, era o mais jovem de todos. Ele não tinha 25 anos quando conheceu Jesus. E aí, ele, ao ouvir o chamado do mestre, ele se envolve naquela narrativa e começa a trabalhar o seu comprometimento com essa mensagem. Ele vai ter uma relação muito próxima do Cristo. Bem mais tarde, ele escreveria um evangelho, e esse evangelho que ele escreve traz notas muito próximas de quem viveu ao lado de Jesus. Detalhes que os outros apóstolos não contam, diversas cenas que não estão presentes nos outros evangelhos apresentados. O evangelho de Mateus é um evangelho muito voltado para judeus. O objetivo dele era provar que Jesus era o Messias, por isso tantas amarrações com os profetas antigos. Dizia muito Mateus, para que se cumprisse a profecia, e aí colocava o que acontecia, para amarrar o velho com o novo. O evangelho de Marcos já é um evangelho para convencer os não-judeus. É um evangelho voltado para milagres. Ele é mais curto, não tem discursos longos, mas tem uma série de fatos extraordinários, porque Marcos tinha esse como sendo o grande instrumento de convencimento, já que os povos não-judeus não conheciam os profetas, não dava para usar as profecias. Ao mesmo tempo, o evangelho de Lucas é o evangelho que apresenta o Cristo misericordioso, o Messias que vem para cuidar de nós, aquele que nos aconchega e que nos protege, está no evangelho de Lucas. Ali está o Messias mais pleno de misericórdia. Suas parábolas, seus ensinos demonstram um amor inexcedível pela criatura humana. Mas esse é o evangelho de Lucas. O evangelho de João tem uma característica profundamente diferente dos outros 3. Os outros 3 são tão parecidos que você pode fazer uma narrativa só. Pode fazer esse evangelho como se fosse uma única história, dá para juntar. Já o evangelho de João não dá para juntar. Ele conta coisas que ninguém conta. Só ele fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Só ele conta o encontro de Jesus com a samaritana ao pé do poço de Sicar. Só Jesus narra a história do encontro dele com a mulher adúltera. Só o evangelho de João conta a história da ressurreição de Lázaro. Só o evangelho de João traz os detalhes daquilo que nós convencionamos chamar de Santa Ceia.
Só João possui essas informações que os outros evangelistas não foram capazes de oferecer pela relação intimista que ele tem com Jesus. E é só nesse evangelho, o evangelho de João, que o Cristo vai se autodefinir. Em nenhum outro evangelho você vai encontrar Jesus dizendo, eu sou alguma coisa. Mas no evangelho de João, esse eu sou alguma coisa é repetido 7 vezes diferente. Jesus, num certo momento, fala, eu sou o bom pastor. Num outro momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Num outro momento, eu sou a luz do mundo. Em outra oportunidade, eu sou a porta. Em uma outra oportunidade, eu sou o pão caindo do céu. Em outra oportunidade, eu sou a ressurreição e a vida. E numa última, eu sou a videira verdadeira, da qual vós sois os ramos. Ele se autodefine somente nesse evangelho. É por isso que nele existem algumas características muito singulares que destacam a personalidade deste homem que possui uma conexão muito forte com aquilo que Daniel colocava nas suas profecias. É interessante que o livro de profecias de Daniel, o livro que ele escreveu, fala sobre a composição de um livro. Eles estão compondo um livro durante o livro de Daniel. Quando chega no final desse livro, o Cordeiro, o Senhor, vira-se para Daniel e diz para que ele lacre o livro, porque esse livro será lido no futuro. E realmente no Apocalipse, o Apocalipse é a abertura do livro. Então, em Daniel, a gente escreve o livro e lacra. Na leitura de João, o livro vai ser aberto, seus 7 selos serão abertos. São os 7 selos do Apocalipse que vão sendo abertos e vão sendo reveladas informações sucessivas sobre o período da transição planetária. E é curioso que no próprio livro do Apocalipse, que é o livro escrito por João, sobre as profecias, tem um certo momento que diz assim, importa que profetizeis outra vez a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Como assim profetizais outra vez? Ele nunca foi profeta. João não havia feito profecias, mas o livro fala sobre essas coisas. Existe um momento em que, em Daniel, ele fala sobre uma visão daquilo que iria acontecer em tempos futuros. No livro Apocalipse diz, aquilo que foi previsto para o futuro será agora como coisas atuais. Então, a conexão entre os dois textos. No livro de Daniel, fala de 4 grandes animais diferentes que aparecem. Isso está no livro de Daniel. No livro do Apocalipse, ele fala também de animais, de uma besta que surge do mar, uma besta que surge da terra, um dragão. Ele fala também de animais. No livro do Apocalipse, ele diz que quando vier o período da transformação das coisas, nós veremos nos céus a manifestação da chegada do Cordeiro. E então, isso também aparece no livro de Daniel, quando ele fala que no futuro os homens virão nas nuvens, o Filho do Homem se dirigir ao lado de um ancião, chegando para o julgamento. Então, as mesmas falas de um aparecem no outro. Interessante no livro de Daniel também é uma definição que ele dá quando ele descreve as roupas que o Cordeiro vai estar, que o Filho do Homem, Jesus, vai estar. A descrição da roupa é muito parecida com a descrição que ele coloca no Apocalipse, até o tamanho da veste, que vai até os pés, um cordão que está amarrado na cintura. Esse também está presente nessas 2 obras. Da mesma forma também, nós vamos perceber que ele fala de um homem vestido de linho, que estava acima de todas as coisas, e que esse homem viria para se manifestar com a sua mão sobre os homens. No Apocalipse, a mesma coisa vai acontecer. Ele vai falar sobre alguém que se levanta e que iria também tentar comandar todos os homens.
Então, são muitos os sinais. Os estudiosos chegam a encontrar mais de 10 pontos de conexão entre o livro de Daniel e o Apocalipse de João. Mas isso é o mais importante? Não é. O mais importante é a forma de viver de Daniel, a forma de viver de João. Nós temos poucas informações sobre a forma de como Daniel viveu. Sabemos apenas que ele era muito correto nas suas ações, mas de João, o evangelista, nós temos muitas informações sobre ele. Sabemos que assim que ele conhece o evangelho, ele abandona a condição de pescador e se dedica a viver ao lado de Jesus. Ele vai acompanhar a vida pública do Cristo por inteiro. E quando chegar o período da chamada crucificação, todos, eu disse todos os discípulos abandonam Jesus. Todos, à exceção de um. Qual o único dos discípulos que comparece no Gólgota para visitar, para ver o Senhor na cruz? Só João. É o único que demonstra essa piedade. Mas ele não vai sozinho. Ele leva com ele Maria de Nazaré, a mãe do crucificado. Ele passa por entre os soldados, porque ela era mãe, e ele, muito jovem, acompanha a senhora, que chega até aos pés da cruz. E o Cristo crucificado, observando ali mais abaixo sua mãe e seu discípulo, fala a frase bastante conhecida: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Essa frase ela é muito reveladora porque é um indicativo de que, na verdade, se formos tomá-la como ela foi dita, Jesus não tinha irmãos. Porque se ele tivesse irmãos, os outros irmãos poderiam cuidar da sua mãe. Se ele vai e pede que alguém cuide, não tinha mais a quem pedir que cuidasse. José certamente já teria desencarnado. E Maria estaria sozinha. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Não diz um dos teus filhos, mas o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. Oferecendo para eles a proposta de que um cuidasse do outro, pelas afinidades que eles teriam. Mas isso acaba não acontecendo de pronto. Maria acaba não ficando com João. Ela fica com a família que ela tinha. Os mais velhos, que eram ligados à vida dela, acabam acolhendo a senhora e a mãe de Jesus fica com a sua família. E João continua na casa do caminho, servindo a causa do mestre. Ele não fica logo do início com Maria. Só que pouco tempo depois que eles estão trabalhando na casa do caminho, ocorre aquela visita de Saulo de Tarso, apresentada no livro Atos dos Apóstolos, mas muito mais ricamente apresentada na obra Paulo e Estevão, na qual Saulo de Tarso vai até a casa do caminho para tentar destruir aquela proposta nascente de doutrina, a casa do caminho que trazia o germe da mensagem de Jesus. Ele então determina a sorte de 3 personagens muito importantes. Um deles, Pedro, o apóstolo, que ele enxerga como se fosse o líder. Determina que Pedro seja preso e leva Pedro cativo para uma prisão, que depois à noite os espíritos abririam os cadeados, fariam todos os soldados dormirem e Pedro sairia da prisão pela porta da frente, enquanto que os soldados estariam todos adormecidos. O segundo que Saulo de Tarso sentencia é Estevão. Esse ele sentencia à morte, porque ele considera que Estevão era o mais perigoso do grupo, porque era o que fazia as pregações e, portanto, esse blasfemava, teria que ser eliminado. Então, ele determina a morte de Estevão por apedrejamento. E o terceiro personagem atingido pela determinação de Saulo de Tarso é João, o evangelista. Como era muito jovem, ele não manda prender. Como era muito jovem, não determina sua morte, mas determina seu exílio. João, o evangelista,
vai ser exilado para longe de Israel. Vai viver em uma boa parte de sua vida na Grécia. E ao viver na Grécia, ele perde um pouco do contato com o pensamento ligado ao judaísmo. Ele vai sendo trabalhado com as verdades gregas e vai se afastando progressivamente do pensamento daquilo que os judeus tinham como verdades. E aí, depois de muitos anos, já mais maduro, ele procura por Maria de Nazaré e diz a ela: mãezinha, eu encontrei uma casa para onde nós podemos ir. E ela de pronto se levanta e segue com João como se ela estivesse esperando por ele todos esses anos. Ele fala para ela que era uma casa colocada no topo de um monte com vista para o mar Egeu. Essa descrição que estava na tradição católica não havia sido encontrada a casa de João. Não era encontrada a casa de Maria de Nazaré e de João, o evangelista. Não foi encontrada, os estudiosos não conseguiam encontrar. Mas uma vidente católica no século XIX afirmava que essa casa existia e começa a dizer como ela era por dentro. E alguns pesquisadores, em função da insistência dela, vão ao local e encontram. Essa casa hoje, ela é reverenciada como sendo a possível casa de Maria de Nazaré e de João Evangelista, na cidade de Éfeso, porque não ficava na cidade, ficava fora da cidade, numa ponta virada para o mar, um local mais distante. E ela se encaixa perfeitamente com a visão que essa moça tinha e com a descrição que a tradição católica consagrou para o que fosse a casa de Maria e de João. E é ali que ele vai passar muitos anos. Ele passa a pregar o evangelho nessa região. E uma coisa muito curiosa sobre João Evangelista é que todos os discípulos do Cristo, todos os 12, tiveram uma desencarnação violenta, assassinados, crucificados, mutilados. Nenhum deles desencarnou por morte natural. Todos foram sacrificados em função da doutrina que pregavam. O único que não desencarnou por essa via foi João, o Evangelista. Ele viveu tanto, mas tanto, que as pessoas tinham a crença de que ele não ia mais morrer, que ele ia viver para sempre. Ele chegou próximo dos 100 anos. Alguns estudiosos chegam a falar que ele teria vivido 94 anos, 95, não se sabe ao certo quando, mas foi uma idade bastante avançada, porque foi já bastante velho que João decidiu fazer o seu evangelho. Enquanto Mateus, Lucas e Marcos escreveram seus evangelhos ainda jovens e construíram seu pensamento dentro da ideia daquela região ali da Palestina, João vai escrever bem depois deles, mas tirando o hálito que ele encontrava das verdades gregas, por isso a diferença do seu evangelho para os outros que ele também utilizava como base, né? Porque as pregações que eram oferecidas utilizavam as leituras que já existiam, de Mateus, a leitura de Lucas. Então, João vai escrever a sua história depois de todos os outros. E por isso que ela tem traços tão diferentes, porque ele, já conhecedor dos textos outros, constitui uma história que difere daquelas que estavam já postas e conhecidas, em função da relação que ele teve com o Cristo e da capacidade que ele tinha de conviver com esse personagem. E é interessante nós percebermos que o fato dele ficar tão velhinho não significou que ele nunca teria sido colocado para ser sacrificado. Assim como Daniel desceu à cova dos leões e não foi comido pelas feras, também João passou por diversas situações de sacrifício. Ele era entregue aos sacrifícios e voltava ainda vivo, ele não desencarnava. Então as tradições falam muitas coisas sobre esse homem singular que teria desencarnado, conforme dizem os estudiosos, de uma maneira muito curiosa. Dizem que ele simplesmente deitou e dormiu. Ele não experimentou uma doença, ele não teve nenhum tipo de trauma, ele viveu a vida até o final e desencarnou serenamente. O discípulo
amado. Ele tinha uma forma muito peculiar de lidar com a questão da pregação. Ele viveu no meio das igrejas cristãs por muitos anos, e era muito comum que quando ele estava sentado para ouvir as pregações, as pessoas os reconheciam. Esse é João, o que conviveu com o Senhor. Venha e pregue para nós. E então esperavam que João viesse para fazer a pregação da noite. João então subia no púlpito e ficava todo mundo esperando. Que lição aquele homem iria trazer? Que notícias extraordinárias ele iria trazer para todos nós? E a lição era a seguinte: ele subia no púlpito e dizia: meus filhinhos, amai-vos. E descia. Ficava todo mundo meio desconfortável, mas tudo bem. Passava alguma vez, lá chamavam João de novo ao púlpito, ele subia e dizia: meus filhinhos, amai-vos. E assim isso se sucedia várias vezes, até que um dia, chamando João, os outros cristãos disseram: o senhor conviveu com ele, o senhor tem tanta coisa para nos falar, o senhor só tem isso para dizer, o senhor não tem uma outra coisa para falar, não. O senhor só fala isso, meus filhinhos, amai-vos. O senhor não tem outra coisa para ensinar? Aí contam que João ficou olhando para quem fez a pergunta e disse: o irmão já conseguiu passar dessa lição, já está amando. Quando estiver amando, a gente passa para a lição seguinte. Enquanto não tiver, a lição vai ser essa: amai-vos. Esse personagem, João, o evangelista, segundo diversos autores espirituais, encarnaria uma outra vez na condição de Francisco de Assis. Por isso a relação dele com os animais. Por isso essa relação de amor. Por isso que os passarinhos pousavam nele. Por isso que Francisco de Assis tinha essa capacidade de amar tão intensa. 3 histórias que pertencem ao mesmo espírito: o profeta Daniel, João, o evangelista, e também Francisco, da cidade de Assis. Esses 3 elementos da nossa história são resultados da encarnação de um mesmo espírito, desses que vêm migrados para trazer uma lição. E muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre a vida desses personagens, nós acabamos ficando meio que perdidos na periferia do que esses assuntos apresentam. E nos esquecemos de entrar no cerne da questão. Porque o mais importante de tudo que eles fizeram é a lição que deixaram. Às vezes nós olhamos para esses personagens, como Daniel, nossa, eu queria tanto descer numa cova também, e os leões não me comerem, ter essa grandeza espiritual. Ou então, nossa, eu queria ter essas profecias lindas para deixar para a humanidade. Ou eu queria ter convivido com o Cristo, ter vivido ao lado dele. Eu queria ser um autor dos evangelhos. Eu queria ter participado da Santa Ceia. Eu queria ter convivido com Maria de Nazaré. Eu queria ter vivido no cristianismo primitivo. Eu queria ter sido próximo de Francisco de Assis. Eu queria ter sido ele para viver naquela condição. Mas isso não é um privilégio, isso é uma conquista que essas almas fazem. E essa conquista a gente faz não é através de votos exteriores, não é através de rituais, de paramentos, de liturgias e de conhecimentos intelectuais. Isso nós conquistamos através da nossa capacidade de amar. A grande característica de Daniel, segundo aquilo que está disposto no texto, era o acendrado amor que ele tinha pelas criaturas. Ele protegia todos que estavam sob a sua possibilidade de guarda. Ele era conhecido como sendo o protetor dos indivíduos. Ele era, portanto, interpretado por aqueles que viviam na sua época como sendo alguém que, pelas suas bênçãos, pela sua capacidade de amar,
conseguia entender as pessoas. Só um espírito de Escol conseguiria conviver com Nabucodonosor sem se corromper. Ele nunca teve privilégios de ter uma vida nababesca. Nasceu numa nação que foi saqueada. Foi levado como cativo, castrado. Serviu a um senhor cruel durante mais de 30 anos. Foi jogado numa cova de leões, mas não desencarnou. Quando volta como João, não vem com riqueza. Volta como um pescador humilde de uma região perdida da Palestina. Não possui notoriedade científica, tem conhecimentos simples, mas a possibilidade de conhecer Jesus. Apaixona-se profundamente pela sua mensagem, e exatamente pela sua dedicação e intensidade no entendimento da proposta de Jesus, é identificado por Jesus como discípulo amado. Seu dom de amar é tão intenso que Saulo de Tarso não consegue lhe fazer mal. Nos anos que se seguiram, muitas foram as oportunidades de sacrifício, mas ninguém conseguiu fazer nada a ele. Ele vai viver até o final dos seus dias. E quando volta com Francisco de Assis, despe-se de todos os títulos e de todas as riquezas para viver como pobrezinho. Para aqueles de nós que ficamos olhando para determinados personagens, desejando ser como eles ou ter a história que eles tiveram, é preciso perceber que o Senhor, quando escolhe alguém para o seu serviço, não derrama as bênçãos materiais sobre esse. Não. Ele cumula a sua existência de testemunhos. E esses personagens e os outros que foram grandes servidores leais do Cristo não estão marcados para a riqueza da terra. Nós, portanto, quando recebemos um corpo enfermo, um corpo difícil, que possui uma série de mazelas e que a gente, de certa maneira, se incomoda com as dificuldades que esse corpo tem, devemos lembrar de Daniel, que também passou por mutilações severas a serviço daquilo que ele tinha como ideal. Lembrar de Francisco de Assis, que desencarna aos 42 anos, vítima de múltiplas doenças. Nós temos que perceber que às vezes nós queremos um lar maravilhoso, com alguém que nos ame, que nos entregue seu coração todos os dias, para que a minha vida na terra seja uma festa. E nós não encontramos isso. Quando encontramos um afeto, ele não é o amor dos nossos corações. Nós temos dificuldade de relacionamento. E muitas vezes procuramos de maneira sedenta por alguém que nos ame e não conseguimos encontrar. Lembremos desses homens, de Daniel, que viveu a vida inteira solitário. Lembremos de João Evangelista, que também viveu a vida inteira sozinho. Lembremos de Francisco de Assis, que também viveu a vida inteira só. Se nós, por algum motivo, sonhamos com as riquezas da terra, com as riquezas do mundo, com os locais de destaque, olhemos para esses personagens. João, muito pobre pescador. Daniel, escravo na corte de Nabucodonosor. Francisco, o pobrezinho de Assis. Não esperemos que Deus nos cumule com todas as riquezas da terra, porque muitas vezes o nosso grande momento de aprendizado é esse. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Então, nos conflitos que a vida nos apresenta, nos conflitos íntimos que a gente possui, nos conflitos familiares, físicos ou sociais, lembremos que os que são escolhidos para serem os servidores do Cristo não contam com facilidades. Nós, na verdade, se sentimos o peso das nossas provas sobre os nossos ombros, recordemos duas coisas. Primeira, nós podemos estar nessa condição porque somos escolhidos do Senhor para ser exemplo para aqueles que estão conosco. Então, se nós estamos nessa condição, é porque nós temos capacidade, assim como esses outros personagens,
de vivermos o amor na condição que nós já temos. Essa é a primeira. E a segunda é que nós detemos um tesouro inestimável nas nossas mãos, a mensagem espírita. Que a gente faça de tudo isso uma reflexão profunda nas nossas vidas, que nós analisemos isso e pensemos para que motivo a doutrina espírita apareceu na minha vida, porque ela não chega para nós de maneira gratuita. A informação espiritual não chega a nós sem que haja uma justificativa para que isso aconteça. Se por algum motivo o Senhor nos escolheu para que nós fôssemos detentores dessa mensagem maravilhosa, é porque existe um plano traçado para nós. E nesses dias tão dolorosos de pandemia, em que a nossa humanidade se debate com as angústias das desencarnações coletivas, que traz o luto para diversos lares, produzindo dores, angústias e solidão em muitas pessoas, nós temos a chama viva da imortalidade, o conhecimento da vida imortal, para que nos consolemos diante dessas dores. E ao mesmo tempo, quando o mundo, independente do luto, mas movido pelo medo, movido pela descrença, pela incerteza do amanhã, se vê tomado pela depressão, pela síndrome do pânico e por uma série de desajustes muito frequentes nos nossos dias atuais, lembremos das informações espirituais que somos portadores. O Cristo espera de nós muitas coisas. Aposta na nossa possibilidade de sucesso. Quando ele ofereceu para nós a história de João, Daniel, Francisco de Assis, não é simplesmente para que nós olhemos, admiremos e, de certa maneira, cultuemos a figura deles. É para que nós tragamos isso para nós. Analisemos em nós, porque se eles foram capazes, nós também somos. Não fiquemos olhando da janela como se só as almas grandiosas fossem capazes de grandes obras. Nós também somos. Nós também somos capazes de grandes mudanças, de grandes transformações. Nós não precisamos ser espíritos sublimados para fazermos as grandes mudanças das nossas vidas, mas nós podemos fazer muita coisa, muito, se nós soubermos aproveitar o tempo que nós temos. E essas grandes coisas que nós temos para fazer não são nas obras que o mundo enxerga, não são nas grandes obras de pedra que a humanidade vê, mas são as obras silenciosas que nós fazemos dentro dos nossos corações. Vitórias que nós conseguimos e que os outros nem sempre percebem, mas nós sabemos que estamos conseguindo vencer. Vitórias que nós alcançamos na intimidade do nosso lar, na possibilidade de pedir perdão ou de conceder perdão, de abraçar, de pedir desculpa, de nos aproximarmos, de retirar a mágoa do nosso coração e de nos reconectarmos com aqueles que Deus nos concedeu na condição de família. Essas são as grandes obras que nós temos para fazer. Erigir templos de pedra, promover tarefas do lado de fora da criatura humana, não foram as grandes obras que mostraram que Daniel, João ou Francisco eram grandiosos. Não foi o que eles fizeram do lado de fora de si, mas o que construíram do lado de dentro das suas almas. É essa a convocação que o Espiritismo nos faz, que nós despertemos para a possibilidade de que já está na hora de nós conseguirmos fazer a construção de uma história diferente para nós. Que nós nos inspiremos nesses personagens, não para querermos ser grandes arautos da mensagem do Evangelho, mas que nós façamos um propósito seguro, nosso, íntimo, verdadeiro, de dizer para nós que nós vamos nos esforçar para mudar as nossas vidas, para transformar as nossas histórias e assim identificarmos os nossos corações com pequeninas mudanças mínimas que o mundo não vai ver, mas que para a nossa história de espírito serão vitórias incomensuráveis. É assim, desses degraus silenciosos, que nós construímos as almas como João, o evangelista. Pensemos nessa lição
e aproveitemos o período de transição, esse majestoso período em que nós podemos oferecer a Deus toda a potencialidade das nossas almas para mostrar que nós entendemos a mensagem. Ah, quanto nos invejam os espíritos desencarnados, que gostariam de estar entre nós para ver as missões do momento presente e dar o testemunho do que são capazes de fazer pela mensagem da luz. Pensemos em todas essas coisas e comecemos de hoje a construir, degrau a degrau, a grande escalada evolutiva, para que num futuro, certo que distante, nós também possamos ser contados entre aqueles que são chamados de muito amados pelo nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos nós e que João, o evangelista, e sua grande passagem pelo planeta nos dê a inspiração para a mudança que já está passando da hora de nós conseguirmos fazer.